Bom, meu nome é Thiago, sou fisioterapeuta, trabalho na fisioterapia e vamos falar hoje como endireitar a coluna. Olá, pode entrar. E essa palestra eu montei justamente vendo os meus pacientes que tinham muita dor na coluna e eu falava, eu tinha que fazer e eu achava meio que óbvio, né? Putz, eu tenho o perfil de quem tem dor na coluna, né? Peso mais de 100 quilos, 1,75 m, obesidade nível 2, mas eu corro, vou na academia, tudo que eu tenho que fazer eu faço nas minhas costas. E por que não? Porque eu consigo pensar nas minhas costas, eu penso nela, e quando eu vejo que tem alguma coisa errada logo no início, eu já paro. Então vocês não vão poder ser igual a minha prima. Minha prima, está filmando, né? Minha prima, ela separou do marido, ela estava bem gorda, mórbida. Ela separou, e o melhor jeito de emagrecer qualquer? Separar, né? Aí começou a ir na lagoa todo dia. Aí um dia vai, 2 vezes por semana, 3. E aí o corpo acostuma e o corpo quer cada vez mais. Já viveram isso? Esse vício, né? Tem gente que nunca viveu, né? Nunca viveu. Imagina. E ela começou, ela falou, eu falei, Marcela, você não pode fazer o nome dela. Não tem problema. Eu falei, você não pode correr, não pode ir na lagoa todo dia. Além de andar, ela começou a correr. Você não pode correr todo dia, vai dar lesão nas costas, na coluna, no joelho, alguma coisa. Ah, então eu vou parar. Ela começou a pular corda. Mas corda que não é óbvio, isso não é pra você. Tem que fazer, pô, vai nadar, vai pedalar, tira esse impacto todos os dias, né? Um monte de peso ainda. E aí deu, acho que depois de uns 8 meses, ela deu uma fratura por estresse do joelho, que é muito raro. É muito mais comum fraturar o pé. Imagina o tamanho do joelho e o tamanho do pé. Então, para fraturar o joelho, foi aquele monte de peso durante 8 meses ferrando. E o meu objetivo com essa palestra é isso, tentar mostrar para vocês que se você pensar um pouco nas suas costas, na sua coluninha, ela não vai ter lesão, vocês não vão ter dor. No seu caso, já falou agora há pouco. Tá? Tá certo, né? Vamos lá. Por que a coluna para de pé? Por que ela para em pé? Quem que me responde isso? Por que a gente fica em pé com a nossa coluna? Eu não quero colocar nenhuma foto, nenhuma de coluna, não vai ter nada disso. Por que a gente fica em pé? Você já viram uma coluna vertebral? É uma pilha de vértebras, parecido com essa pilha de pedras. Não tem uma conformidade direitinho, não é coisa de engenheiro. Coisa de alguns engenheiros seriam quadradinhos, grandes e pequenos. A nossa coluna é parecida com essa aqui. Então a gente tem a vértebra mais inferior, ela é chamada de coluna sacral. Já ouviram falar nela? Ela é tão grande que na verdade elas são 5 vértebras fundidas. Como se fosse densa, é um osso só, formado por 5 vértebras que antigamente eram separadas. Aí do fato do ser humano ficar de pé, elas ficaram juntas. Depois a gente tem, aqui não está muito proporção, a coluna lombar, que também são 5 vértebras, mas são soltas. Por que dói muito a coluna lombar? Sobrecarga, né? Você imagina, a gente tem o quadril, que é uma base óssea. Depois tem uma coisa fininha para carregar do nosso tronco, do começo, sei lá, antes do umbigo para cima. E não é só carregar, tem que carregar e segurar os movimentos que a gente faz de curvatura. Ou seja, é muito mais perigoso. E são 5 vértebras, né? Qual que é a que mais dá dor? A primeira de cima, ou a última, ou a do meio, tudo bom? A última. Estatisticamente a última, né? A do Neymar foi a do meio. Só pra vocês saberem. Tá, então realmente é a última que mais afeta. Justamente para ter que pegar todo o peso. É bem matemática, ele colocou muito peso em cima. Ainda tem que movimentar, vai ferrar. E depois a gente tem a coluna torácica, que ficam junto com as costelas, exatamente. Qual que é a função da caixa torácica? Vocês acham? Proteção dos órgãos, maravilha, é isso mesmo. Então a função da caixa torácica é proteger nossos órgãos. Por que não dá lesão? Não é tão comum a lesão na região torácica? Isso, porque as costelas formam como se fosse um arcabouço que segura tudo. Então,
Então se a gente tivesse costela até na lombar, praticamente não teria dor, minha profissão já era. Eu morrer de fome. Então a caixa torácica ela tem a função de proteger pulmão e coração, que são os principais, né? Mas também tem a função de segurar a coluna nos movimentos. Você tem que ficar movimentando toda ela e não só vértebra por vértebra como na lombar. E por fim, tem o pescoço. Colunas cervicais. São 7 vértebras pequenas. Aí eu me contradizo. Por que o pescoço também dói bastante? Se a vértebra é pequena. E se tem pouco peso. Oi? Tensão. Muito movimento. A precisão de movimento do pescoço é 40 vezes maior que a lombar. Então se eu pedir para você, estou olhando retinho. Tiago, olha 3, sei lá, não sei medir grau, né? Olha 5 graus para a esquerda. Não sei se eu olhei, mas porque eu olhei 5 graus para a esquerda. Agora fala, vira o seu tronco, a lombar 5 graus para a esquerda. Eu não vou conseguir movimentar. Ela não tem essa graduação específica. A especificidade da coluna cervical é muito maior. É que ela faz todos os movimentos, né? A lombar faz basicamente para um lado e para o outro, mas muito mais para frente e para trás. E a cervical faz todos. Tá? Por isso que ela gera mais possibilidade de tudo. Tranquilo? Por enquanto, nenhuma novidade. A novidade vem agora. Essa é uma simulação de coluna. Tá? Só dei o exemplo da coluna lombar mesmo. Então imagine que aqui é o sacro e a bacia. São 5 vértebras lombares. Isso aqui são os músculos, bem simplificados, para vocês entenderem. E vamos lá. Quem que segura essa coluna de pé? Tem 2 coisas que seguram essa coluna de pé. A primeira é os estabilizadores passivos, que são os ligamentos e as articulações, e os ativos, que são os músculos. Tranquilo. Estabilizadores passivos. É como se fosse uma fita crepe que segura. Então, se eu colocar uma fita crepe na minha mão, como se fosse um elástico nas minhas 2 mãos, alguns movimentos, se eu for para cá, o elástico vai ajudar a segurar. Se eu for para cá, ele segura. Mas se eu fizer esse movimento, o elástico não serve para nada. Então, a gente tem na nossa coluna um monte de fita, como se fosse uma fita crepe, que são os ligamentos, que funcionam para segurar. E a gente também tem, agora essa é uma parte importante, entre as articulações tem uma cápsulazinha que segura cada articulação. Então, aqui tem a articulação do meu dedo, lá dentro do osso tem como se fosse uma cápsula que segura. E essa cápsula é aquela cápsula que estala. Estala. Quem consegue estralar a coluna? Fica mais... Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim. E aí? Deve ser ruim, né? Hã? Deve ser ruim estralar. É, mais ruim que bom, sim. Mas ninguém de vocês estrala a coluna? Nunca. Não. Não. Às vezes. Sim. É que se tivesse alguém aqui que estrala a coluna, eu falo, nossa, mas dá um alívio gigantesco. Dá um alívio muito grande quando a pessoa estrala. E aqui ninguém acontece, mas quando vocês virem alguém, então não pergunta a pessoa. O que acontece quando você estrala a coluna e por que é bom e por que é ruim? Vamos imaginar o seguinte, são 2 articulações, tá? E no meio tem como se fosse uma cápsula articular dentro dela. Tem uma cápsula dentro dela, fica um líquido sinovial e um gás. Por algum motivo, que ninguém sabe qual é, esse gás acumula-se lá dentro. Então você imagina uma articulação com gás, ela vai se movimentar menos, né? Daí a pessoa faz um movimento brusco, que é sempre um movimento que ele está acostumado a fazer, pode ser assim, não sei, e esse movimento brusco faz com que o ar escape. E o barulho que vocês ouvem é o ar que escapou. Só que a hora que você tirou o gás de dentro, é um gás, não é um ar. Tirou o gás, você consegue ter a articulação móvel de novo. E aí dá aquele alívio, até formar o gás de novo. Qual que é a vantagem disso? O alívio momentâneo. E por que se forma esse gás? Oi? Então, ninguém sabe. Ainda não chegaram numa conclusão. Existem algumas teorias... Mas afinal, a gente deve instalar ou não deve instalar a coluna? Oi? A gente deve tentar instalar a coluna? Então, a minha sugestão é não. Vou falar o porquê que não. É assim, é aquele esquema. É uma vantagem imediata, a curto prazo, para uma desvantagem a longo prazo. Se você fizer isso aí a vida inteira,
cada movimento que você faz, você dá uma afrouxada na cápsula. Como se fosse uma esgarçada, como se fosse um elástico, você empurra, ele fica mais frouxo. E eu falei que a cápsula é um estabilizador passivo, ela segura a sua coluna no lugar. Só que a gente tem o passivo e o ativo. O ativo é músculo. E quando a gente não tem mais músculos, quem que perde massa muscular? Todos nós. Acima de 30 anos você perde massa muscular todos os anos. Alguém com menos de 30 aí? Muitas. Alguém podia levantar a mão, né? Então a gente perde massa muscular gradativamente depois dos 30 anos. Os que têm menos de 30 ainda não estão preocupados com a coluna. Eu também não me preocupo. Mas não doía? Não dói nada. Elas não estão preocupadas. Não tem ninguém aqui, é verdade. E depois dos 30 começa a perder massa muscular. Aí, quando você está bem velhinho, você não tem mais massa muscular para segurar a sua coluna, que a gente vai ver como é que funciona aqui. Daí você faz um movimento e a coluna estala porque também não tem os passivos. Então, estalar a coluna é bom, porque dá um alívio momentâneo, mas quando ficar velhinho, se travar a coluna vai ser muito mais difícil de consertar. Não acontece com ninguém aqui, então beleza. Tiago, todo mundo tem esse acúmulo de gás na coluna? E em toda a coluna? Não é todo mundo e quem tem só em algumas articulações. Então a pessoa instala só o pescoço, instala só a lombar, instala só o cotovelo. Então o gás não faz parte da composição da cápsula, ele pode acontecer. Isso. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas era alguma coisa relacionada a nitrogênio, mas eu não tenho certeza que gás que era. Quando você lê o nome químico, você praticamente deleta, porque não faz parte da minha vida. Né? Mas é um gás que forma e quando ele acumula, ele pressiona a articulação. Tá? Vou usar meu exemplo aqui. Então a gente tem, vamos esquecer por enquanto a parte passiva, que ela é importante. Vamos ficar só com a parte ativa. Um outro exemplo que faltou. Quando a pessoa, infelizmente, bate o carro, aí quem está dormindo, a chance de morrer é muito maior que quem está acordado. Quem está dormindo, o pescoço tem só o estabilizador passivo e não tem o ativo, que é um que está relaxado. Coisa meio triste, mas acontece. Então, vamos lá, voltando para cá. É melhor não dormir. Não, quem está do lado, né? Então, esse é o problema. Quem está dirigindo, né? Acho que é importante. Estou recordado. Eu acho importantíssimo não dormir. Tranquilo. Então essa musculatura fica aqui. Vamos supor que vocês trabalhem numa cadeira e um computador. Tá? E esse seu computador, por algum motivo, é muito mais comum quando você atende cliente, né? Então você está na sua cadeira, de frente do seu computador, uma pessoa normal. Mas como você atende muitos clientes, para não ficar olhando de lado assim, Fica de lado. você coloca o monitor um pouco mais para a sua esquerda. Tá? Desse jeito. E aí você atende o cliente e para a esquerda. A sua vida é reto e esquerda. Reto e esquerda. Reto e esquerda. Oi? Tem que pôr do outro lado, né? E esse é um dos motivos. O cliente, né? Porque o computador não está ficando. Oi? Tem que mudar o cliente de lado. Pode mais ser, fácil. Pode ser. Tem que mudar. Isso. Ela não vai querer mudar o layout, ela vai mudar o cliente. Muda a cadeira. O importante é mudar. Tá? Aí tá pensando, essa pessoa que está aqui trabalhou, aí daqui a um ano ela continua no mesmo esquema. Cliente, computador. Não mudou o layout. O que acontece com a coluna dela depois de um ano trabalhando no mesmo esquema que eu falei aqui? Ela não fica assim. Presta atenção. Lá no negócio. Viram que mudou um pouquinho? Tremidinha. Isso, deu uma tremidinha. Na verdade, por ela ficar para cá, a coluna ficou um pouquinho para cá. Tá? Uma coisa importante que eu não vou dar nesse exemplo. A nossa coluna funciona em 3 dimensões. Então teria que ver inclinação, flexão e rotação. Aqui eu vou colocar só a inclinação para facilitar, mas o raciocínio é o mesmo. Então, como que está essa pessoa depois de um ano de caixa? Torta, exatamente. Tá com dor? Não. Ainda não. Não. Ela vai se acomodando. Você com o instrutor demora. Então ela tá normal, trabalhando. Depois de um ano, fazendo mais ou menos as mesmas funções, você acaba pegando agilidade no processo, trabalhando muito mais rápido, sabendo muito mais coisas que você perguntar, você não pergunta mais.
Ou seja, você está produzindo muito mais. Procede isso, né? Que nem nós. Beleza. Nem vocês, com certeza. Mas ela continua trabalhando com o mesmo layout. Cliente, monitor, cliente, monitor, cliente, monitor. Mais um ano.